Olá. Hoje vamos falar sobre o câncer de boca. E os integrantes do grupo são Marcos Gomes da Assunção, Gustavo Barbosa, Davi Lucas e Guilherme Ribeiro. Mas antes de mais nada, devemos entender que o câncer não é só uma doença, é um conjunto de mais de 100 doenças que pode atingir nós seres humanos e alguns animais. O câncer é uma doença tão complicada que geram sintomas diferentes que precisam de tratamentos diferentes. Todas essas doenças fazem parte do mesmo grupo. Elas possuem muitas características em comuns. A principal diferença está entre a forma que ela age dentro do nosso corpo. Isso quer dizer que não podemos olhar para um órgão ou um osso específico. Para entender melhor, vamos ter que focar mais em questão das células, que é ali onde o câncer aparece. Bom, as células, ela é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Isso significa que somos uma base, ela é uma base do nosso organismo. Então quer dizer que eu, você e todos os seres vivos somos formados por um grande conjunto de células. Todas essas células são estruturas vivas. Elas se regeneram e se multiplicam de acordo com a nossa necessidade e morrem quando não precisam mais dela. Nós não precisamos mais dela. Não precisamos mais delas. O tempo de cada célula demora a morrer varia de cada tipo, que existem vários outros tipos de células. Agora, durante a multiplicação da célula, pode ocorrer alterações e mutações no DNA. Essas mutações podem dar origem de uma célula cancerígena, que essa célula começa a se multiplicar de uma forma descontrolada e o nosso sistema imunológico não consegue fazer nada, pois essa célula consegue se disfarçar de uma célula qualquer. Então nosso corpo acaba não percebendo que está acontecendo algo de errado. E vale lembrar também que essas células cancerígenas, elas não morrem como as nossas células normais, que isso acaba sendo um problema muito mais maior. Agora eu vou falar sobre os aspectos sociais. A epidemiologia do câncer de boca é um assunto bem documentado, e as diferenças regionais de incidência ao redor do mundo parecem estar relacionadas aos dois principais fatores de risco, o tabagismo e a ingestão de bebidas alcoólicas. A incidência mundial é estimada por ano de aproximadamente 275 mil casos para o câncer de boca e 130 mil para o câncer de faringe, sendo 2/3 desses casos em países em desenvolvimento. Já no Brasil, o câncer de boca ele apresentou estimativas de aproximadamente 15 mil novos casos em 2010, e isso dependendo da unidade de federação analisada. Então a doença chega a ser a quinta colocada dentre as neoplasias malignas de maior incidência entre homens. Embora exista ainda uma descrição de que as malignidades da boca estariam ocorrendo em populações mais jovens e que poderiam estar associadas a outros fatores de risco. Mas a realidade epidemiológica já aponta, em sua maioria, um doente acima de 40 anos de idade, do sexo masculino e de baixo extrato socioeconômico e educacional. Então, os determinantes socioeconômicos são mostrados em estudos mais recentes que eles vêm aparecendo como um fator com associação relevante ao aparecimento de novos casos de câncer de boca, e a despeito dos avanços no diagnóstico e o tratamento de várias formas de neoplasias malignas que resultaram em prevenção e diagnóstico precoce e o aumento de sobrevida. Então, o câncer de boca permanece como um problema de saúde pública e que não se nota uma melhora de indicadores epidemiológicos ao longo do tempo. Então, há estudos que apontam diversos fatores que o limitam. Então, o enfrentamento da problemática do câncer de boca estão descritos como dificuldade de estabelecimento de políticas públicas que são dirigidas aos principais fatores de riscos relacionados à ocorrência de neoplasias malignas orais. E, além disso, há fatores relativos ao paciente ou ao profissional, juntos ou isolados, que vão contribuir para a demora no diagnóstico do câncer e suas consequências. Embora a doença ocorra em uma topografia amplamente acessível ao exame clínico e onde supostamente há alterações iniciais neoplásicas que seriam facilmente detectáveis,
E existem ainda estudos que acumulam evidência de que esse tipo de câncer ainda é diagnóstico muito tarde. E isso, como consequência, observa-se comumente a necessidade de um tratamento mutilador. E com isso, há uma demora no diagnóstico, que aí existe a possibilidade de ações de rastreamento. Entretanto, ainda não há evidência de um exame visual como parte de um programa de rastreamento e de base populacional. E com isso, existe a proposta que reduz a taxa de mortalidade por câncer bucal, sendo que ainda existem as sugestões de estratégias de identificação de casos baseados na delimitação de exames visual em indivíduos com os principais fatores de risco, que poderia resultar em uma maior chance de prevenção secundária. Agora eu vou retratar as políticas públicas para o câncer de boca e o histórico brasileiro. Em termos de políticas públicas para o câncer de boca em âmbito nacional, identifica-se uma preocupação mais institucional por conta de trabalho quase isolado de profissionais ou de associações do câncer de boca. E ainda temos menos uma atenção política de uma certa cunho governamental. Mesmo assim, essas propostas inovadoras quase sempre se debatiam em um plano teórico, que refletia uma intenção no discurso proposto e frustrada em uma face de ausência das execuções real e prática. Então há uma preocupação com a elevada taxa de morbimortalidade do câncer de boca no Brasil, que desde 1938, quando Mário Cruyff fazia palestras buscando conscientizar os cirurgiões dentistas para o diagnóstico precoce dessas lesões. Já em 1970, com a fundação das Pioneiras Sociais no Rio de Janeiro, que elaborou um programa voltado para a detecção de lesões iniciais do câncer de boca, que contou até inclusive com a criação de consultórios odontológicos. Então, o primeiro indício de uma preocupação no plano nacional só veio acontecer em 1974, quando a Divisão Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, o DNC e o MS, promoveu em vários estados cursos de diagnóstico de câncer bucal, e com a intenção de estender os conhecimentos acerca da doença e com uma certa tentativa de sensibilizar os cirurgiões dentistas quanto ao diagnóstico. Já no ano seguinte, o Ministério da Saúde aprovou um plano inicial para a elaboração do Programa Nacional de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal, o CABO. E em 1976, o DNC e o MS, em colaboração com a Sociedade Brasileira de Estomatologia, elaborou um documento que traçou as metas básicas e delineadores dos trabalhos do CABO. E nos seus 5 subprogramas, que são eles a promoção de saúde, a proteção específica, o diagnóstico precoce e a limitação do dano, a formação de recursos humanos, a vigilância epidemiológica e a reabilitação dos pacientes. Então, os meios propostos se orientavam em princípios inovadores para a constituição de uma rede permanente e hierarquizadas que ainda de forma vertical e uma forma especializada definiam em situações pontuais dos fenômenos da saúde e doença. Então, por meio do cabo se formou proposta de instalar 252 módulos hierarquizados e regionalizados e que vinha a treinar 508 profissionais liberais no período de 1977 e 1981. Então, o cabo representou um momento de grande importância política, enquanto a movimentação na esfera pública subsetorial, e uma vez que as articulações desencadeadas em torno dele que inaugurava o Ministério da Saúde, que ainda de uma forma tímida ele tinha propostas inovadoras e de articulação interinstitucional na busca de recursos financeiros. E isso foi um momento oportuno, ao menos pela oportunidade política da discussão iniciada por conta da DNC e da MS, que quase eles culminavam com a instituição de um órgão e de uma coordenação federal da odontologia no Ministério da Saúde. Então, o Instituto Nacional de Assistência Médica e de Prevenção Social, o INAMPS, realizou no período entre 1977 e 1980
cursos sobre o diagnóstico e o tratamento de câncer de boca. E isso ocorreu em vários estados do Brasil. E, inclusive, no Nordeste, duas capitais que se destacaram foi Recife e Salvador. Recife, no Pernambuco, onde que chegou a instalar um posto do INAMPS para o controle do câncer, que logo foi desativado, e em Salvador, na Bahia, onde também foi estruturado um ambulatório para o controle, que também foi desativado posteriormente. Já em 1986, a Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Boca, o CNCC, teve uma tentativa, na verdade, de uma atuação mais global, que fosse eficaz em todo o país, e assinou um protocolo de cooperação técnica com o INAMPS, criando o programa de oncologia, o PROONCO, que ele tinha uma sede no Rio de Janeiro, onde um ano depois foi instituído numa ação conjunta com o Ministério de Previdência e Assistência Social e com o Ministério da Saúde. E isso por meio do INAMPS e do CNCC. Então, o Programa de Expansão de Prevenção e Controle do Câncer de Boca, que possui a sigla PE-PCCB, onde o PE-PCCB surge com uma certa estratégia de atuação do PROONCO. Então, eles apresentavam um objetivo geral, que aconteceu até durante o quinquênio, que reduzia os índices de mortalidade por câncer de boca através de uma certa definição de uma política comum para diversas unidades federadas, respeitando as diferenças regionais, que foram basicamente buscando a integração de diversos setores envolvidos na questão de prevenção e controle dessa forma de neoplasia. Então, essas ações, de forma incipiente em outros programas, como reabilitar paciente pós-tratamento cirúrgico, foram enfatizados pelo PE-PCCB, que ele foi estabelecido dentro dessas condições. Mesmo que eles não fossem um problema mais prevalente na odontologia sanitária, ele se revestia de uma propriedade de atuação por conta de altas taxas de mortalidade e um possível diagnóstico precoce, que na grande maioria dos casos isso acontecia com relação a um custo-benefício favorável. Então, além disso, o PEPCB previu o trabalho diferenciado, respeitando-se as características regionais de diversos que estavam presentes, na verdade, em diversas partes do país. Em 2 anos mais tarde, o tema câncer de boca volta a entrar na agenda da saúde pública no plano federal, nas novas propostas de orientação que surgiram em 1990 no plano quinquenal de saúde, onde a saúde de um novo governo, o governo Collor, que é o item saúde bucal, que foi destacado como o câncer de boca o câncer de boca e da orofaringe, que no período atual, pós o desenvolvimento do SUS, que apresenta uma intencionalidade discursiva e que assenta sobre unanimidades relacionadas ao processo de saúde e doença, e que ainda é inoperante em relação ao câncer de boca. Do câncer de boca, é importante falar sobre os tipos de prevenções para o câncer de boca, né? Existem 3 níveis de prevenção das doenças. São divididos em 3. A primária, a secundária e a terciária. E todas elas podem se relacionar ao câncer de boca. Então, o que seria a prevenção primária? A prevenção primária, ela tem como iniciativa e também visa, né, as ações ou iniciativas, né, que elas possam reduzir a incidência e a prevalência da doença, ou seja, do câncer de boca, ou seja, campanhas, medidas para que estimulem as pessoas a se cuidarem mais, relacionados aos fatores que causam câncer de boca, né, em busca de modificar os hábitos da comunidade, né, para buscar interromper ou diminuir os fatores de risco, como eu disse. Então, a questão do fator de risco que ela cita é o tabaco, o álcool e a exposição da luz solar aos lábios, né? Ou seja, prevenir antes que a doença apareça, ou seja, evitar esses fatores para que não ocorra o aparecimento da doença, que mesmo com todos os cuidados pode aparecer, não é uma garantia de 100%. E sobre a prevenção secundária. A prevenção secundária, ela trata basicamente do diagnóstico precoce da doença, ou seja, antes do paciente apresentar a queixa dos sintomas da doença, ou até mesmo antes da doença começar a se manifestar de forma mais forte no organismo. Então,
o câncer de boca ele pode levar meses para o paciente perceber alguma coisa. Então, por isso é importante a prevenção secundária, ou seja, para o diagnóstico precoce, para que haja uma alta taxa de cura, né? Porque, segundo estatísticas, quando se há um diagnóstico precoce, faz com que os níveis de cura atinjam mais de 90%, né? Ou seja, mais de 90% dos casos em que se descobre precocemente, a cura é aproximadamente 100%. E, por último, a terciária. A terciária ela é uma questão mais humana. Em que sentido? No sentido que ela tem o objetivo de limitar o dano e controlar a dor do paciente, ou seja, prevenir as complicações que o paciente pode ter, né? Ou seja, consequências secundárias, né, do câncer. E, por exemplo, melhorar a qualidade de vida do tratamento e também a questão de reentregar a pessoa à sociedade, ou seja, para as atividades normais, porque, querendo ou não, as pessoas que sofrem do câncer, elas sofrem tanto psicologicamente e fisicamente. Elas se sentem deslocadas, se sentem solitárias. Então é justamente essa a prevenção terciária, ou seja, cuidar dessas pessoas que sofrem desse mal, dessa doença, para que elas se sintam acolhidas. Então, agora iremos falar sobre as principais causas do câncer de boca, ou seja, os fatores de risco. Existem 3 fatores de risco mais relevantes do câncer de boca, que é o álcool, o tabaco e a exposição à luz solar. Esses 3 fatores são mais relevantes porque são fatores também que, ao mesmo tempo que causam câncer de boca, ou seja, são os que mais causam os principais motivos, eles podem ser prevenidos, eles podem ser evitados, como a questão do consumo de álcool, de tabaco, e também evitar a questão da exposição à luz solar, né? Ou seja, e quando a gente fala desses 3 fatores de risco, é importante também salientar a questão do álcool e do tabaco, que eles aumentam o risco dependendo da quantidade ingerida, ou seja, estão relacionados também a mais de 80% dos casos. São fatores muito relevantes para o aumento de risco de ter a pessoa, né, no caso, ter o câncer de boca. Agora nós iremos falar do tabaco. Segundo estatísticas, no mundo há aproximadamente mais de 1,5 bilhão de fumantes. E esse mesmo deverá chegar a 2 bilhões de fumantes em 2030, ou seja, daqui a mais ou menos 9 anos. E a maioria dessas pessoas que fumam, os fumantes, eles se encontram em países em desenvolvimento. Segundo estatísticas, a cada 6 segundos uma pessoa morre vítima do tabaco. E 1 a cada 10 pessoas é vítima também de morte relacionada ao cigarro, né? Ao tabaco, no caso, de forma geral. No ano de 2008, segundo estatísticas, no Brasil havia mais de 25 milhões de fumantes. Ou seja, é um número bastante relevante para a população do Brasil, né? Se você pegar a quantidade de pessoas. Então houveram iniciativas para controlar o tabagismo. E também esse controle também depende do conhecimento, da extensão do problema, né, das pessoas, nos diferentes grupos que a sociedade tem, ou seja, nos subgrupos populacionais. E, ou seja, e também a observação dos hábitos do tempo, né? Porque além da questão do consumo, também existem as questões dos hábitos das pessoas que fumam, né? E o tabagismo também, ele pode chegar também a atingir adolescentes, que é um motivo de alerta e preocupação. Muitas das pessoas pensam que o foco das empresas de tabaco são aquelas pessoas de 50 anos, de 40, aquelas idades onde as pessoas já consomem, mas na verdade não. O foco das empresas de tabaco é justamente os adolescentes, menores de idade. Por quê? Pelo simples motivo de quanto menor começar o vício, uma menor idade, mais difícil no futuro vai ser de tirar esse vício. Então, ou seja, elas lucrariam cada vez mais. Então, a gente também pode falar a questão, né, que é considerada a parcela mais vulnerável da população, como já foi dito, né? E aí é uma questão muito preocupante. E aí agora nós falamos sobre a prevenção primária, que já foi citado, mas relacionada ao tabaco. Segundo alguns dados, felizmente, os dados da última década mostraram que ocorreu um acentuado recuo de prevalência de fumantes no país em ambos os sexos, ou seja, tanto o masculino quanto o feminino. E no Brasil, desde 1989, a redução do tabagismo ocorre em todas as faixas etárias, sendo mais relevantes nos jovens, abaixo dos 35 anos, e nas mulheres, e dos 45 anos nos homens. Então, devido a essa tendência, a mortalidade por todos os tipos de câncer no país, tanto entre os homens como entre as mulheres, ou seja, está estabilizado, ou seja, não está havendo aumento, mas também não está variando tanto para baixo, se encontra em equilíbrio. E aí houve a necessidade também de intensificar as campanhas de combate ao tabaco com algumas medidas educacionais, da qual que impeçam
o início do hábito de fumar e uma maior disponibilidade dos centros de apoio, né, que é muito necessário que os centros de apoio sejam mais especializados, né, ao que desejam parar de fumar. Então parece a abordagem com maior chance de obter. E ao longo do tempo, a redução na incidência do câncer da boca, ou seja, a partir do momento que as autoridades governamentais fazem algo relacionado à diminuição do tabaco, consequentemente diminui as estatísticas do câncer de boca, ou pelo menos diminui os riscos. Então é essa a importância da prevenção primária e também os outros tipos de prevenção. E agora nós iremos falar do álcool. O álcool ele é um fator de risco relacionado ao câncer bucal, ou seja, e também há outros tipos de câncer, não só ao de boca, ao de faringe, o de esôfago, o do fígado e nas mulheres no câncer de mama. Então, segundo dados, ele é o principal fator pelo aumento de câncer de boca em países da Europa Central e Oriental. Então, segundo dados, né, existe a questão também do mecanismo, né, do álcool, porque seu exato mecanismo de ação carcinogênica ele ainda não está bem determinado, porém, algumas evidências elas sugerem que seu efeito é modulado por polimorfismos genéticos, ou seja, variações genéticas que podem alterar o metabolismo do etanol, do folato e da regulação do DNA. O estudo biológico do seu efeito no organismo inclui a ação do acetoaldeído, ou etanol, em algumas pessoas citam, né? O principal metabólito do etanol, aumento da concentração de estrógeno nas mulheres e também na sua ação como solvente dos carcinogênios, presentes no tabaco, na produção de moléculas de oxigênio e também de nitrogênios reativos, e também na alteração do metabolismo dos somatos, ou a vitamina B9. Então, segundo dados também, é o principal fator também no mundo, segundo, que cerca de 1 bilhão 804 milhões mortes, ou seja, 3,2% da população global do mundo, foram vítimas de casos relacionados ao álcool, seja doenças ou coisas derivadas do álcool. Então, as estratégias dos governos, eles visam diminuir a menoplasia, que são relacionadas ao álcool, né, que é a questão do câncer. Então, eles devem compreender as ações que focam, né, em diagnosticar e tentar, né, as comunidades pesadas, né, ou seja, como assim comunidades pesadas? Comunidade de pessoas que elas consomem de uma forma muito deliberativa, uma forma muito constante, uma forma muito exagerada, ou seja, as pessoas alcoólatras. Então, as autoridades elas têm que visar também essas pessoas, não só a questão da campanha de não ingerir álcool, mas também ajudar aquelas pessoas da qual que são dependentes desse tipo de vício, né? Então, tem toda essa questão que tem total importância. Então, esses fatores são cruciais para que haja uma redução da chance do câncer de boca e também para a melhor saúde da população de uma forma geral, através desses tipos de campanha. Segundo alguns dados, o consumo moderado, até 2 doses por dia, né, parece estar associado à redução do risco de doenças cardíacas e circulatórias isquêmicas. Porém, o consumo regular de 4 a 5 doses diárias, que é de aproximadamente 40 a 50 gramas por dia, ele aumenta o risco de câncer bucal em 2 ou 3 vezes em comparação com quem não consome álcool, ou seja, quem ingere álcool frequentemente tem muito mais chance de desenvolver um câncer do que uma pessoa que não consome. Então, no Brasil, se estima que cerca de 11,2% dos homens e também 5,2% das mulheres, elas são consumidores pesados, ou seja, independentes do álcool, ou seja, é uma porcentagem bastante relevante se nós observamos a população do Brasil. Então, é algo que tem que se observar bastante. E aí, do ponto de vista da saúde pública, a recomendação da total interrupção do consumo de álcool entra em uma situação paradoxal. Mas por que paradoxal? Porque uma pessoa que é viciada em álcool, a partir do momento que se tira dela, ela começa a ter efeitos colaterais que não casam tão bem a ela. E talvez case tanto mal quanto ela quando ela estava bebendo. Então já há casos em que se recomendaria ingestão moderada, ou seja, de 10 a 20 gramas por dia, devido aos seus alegados efeitos cardioprotetores, que as pessoas, em um caso, retirar aos poucos aquele tipo de consumo de álcool para que aos poucos a pessoa consiga se estabilizar sem a dependência daquele tipo de bebida, no caso do álcool. Então, o outro fator seria a exposição ao sol. E ele é o mais prevalente entre as neoplasias malignas bucais. Então, ele está muito associado à exposição solar, ou seja, por motivos profissionais ou também do estilo de vida das pessoas. Ou seja,
Existem pessoas que frequentemente que vão para uma praia, frequentemente, que vão para lugares que estão expostos ao sol, né, em questão de estilo de vida. E profissionais também, porque existem muitos lugares por aí, países que as pessoas trabalham que não têm condições boas de trabalho e passam o dia todo exposto ao sol. E aí é nessa ponta que nós destacamos o Brasil, porque o Brasil é conhecido como um país tropical, onde os trabalhadores eles trabalham com condições não favoráveis e há uma tendência a ter números relevantes relacionados ao câncer de boca em relação a questão da exposição ao sol. Então, a questão do câncer de boca pela exposição solar possui uma evolução lenta e também com uma fácil detecção. E quando ele é diagnosticado de forma precoce, ou seja, cedo, ele alcança cerca de 100% da cura, com pouca ou nenhuma sequela. Então, na maior parte dos casos, o paciente apresenta de uma forma prévia uma coelite axêtmica, que é resultado da exposição ao sol sem proteção, ou seja, apresenta algumas manchas ou algum tipo relacionado à neoplasia, no caso do câncer, né? E aí, então são essas importâncias de conscientizar a questão também sociais, né? Nesse caso, a questão dos direitos trabalhistas, de questão de segurança de trabalho, que esses trabalhadores não possuem, é algo muito preocupante. Então, medidas preventivas, especialmente em países tropicais como o Brasil, elas devem ser adotadas pelas esferas governamentais, com distribuição de protetores, bloqueadores solares. Então, eles visando primordialmente aos trabalhadores rurais de profissões que necessitam ficar diretamente ao ar livre. E outro fator seria o HPV, que segundo dados, na última década tiveram muitos trabalhos publicados, né, onde eles associaram a presença do HPV com o CA de orofaringe. Então as evidências, que são muito claras de sua atuação em alguns determinados sítios anatômicos de boca, eles precisam ser analisados de forma mais a fundo, porque não se sabe muito relacionado a essa questão do HPV relacionada ao câncer, né, de bucal. Então, é uma parcela considerável dos casos de câncer de boca em pacientes jovens e também não fumantes, ela está relacionada ao HPV. Então, a ação do HPV ela também é bastante discutida hoje em dia na biologia, né? Porque não se sabe muito relacionado a muitos pontos. Então, o fator mais importante detectado é que o HPV e neoplasias bucais passam para servir como um marcador biológico de melhor absorvida e resposta a tratamento. Então, do ponto de vista científico, a diminuição dos casos de neoplasias bucais dependeria do controle e também de uma restrição mais efetiva do consumo de tabaco e de álcool. Os profissionais de saúde, em suas mais diferentes também esferas, devem estar atentos a essa situação e investir em esforços financeiros e de pesquisa, produzindo cada vez mais evidências sólidas para direcionar as ações governamentais. Mas também ainda existem poucas evidências quanto às recomendações preventivas ao HPV. Então, no momento, não se sabe muito ainda sobre HPV, apesar de tanto tempo, né? Ainda se há muitos estudos, mas poucas comprovações. Então, no momento, a orientação sexual protegida por preservativos e a recomendação mais prudente é a face ao conhecimento atual, ou seja, apenas o que nós conhecemos. E aqui nós vemos um exemplo de uma prevenção, um cartaz de prevenção do Ministério da Saúde, onde ele diz que a Semana da Prevenção ao câncer de boca. Conheça os principais fatores de risco para o surgimento do câncer de boca: o tabagismo, como já foi citado, os de cachimbos, hábitos de mascar fumo, entre outros, o etilismo, que é o álcool, exposição à luz solar, uso crônico de álcool e tabaco associados a potencializar o risco de aparecimento do câncer de boca. Então, todos esses fatores são associados ao aumento e o risco de ter um câncer de boca. E com isso, nós encerramos o assunto sobre as principais causas do câncer de boca. E agora eu vou falar sobre a prevenção secundária. Apesar de existirem algumas lesões orais, assim como algumas condições sistêmicas, que atualmente são designadas como DPM, que são as desordens de potencial de malignização, existem alguns dados disponíveis de estudos longitudinais que demonstram que apenas uma pequena parte apresenta transformação maligna. Portanto, para dimensionar corretamente o papel da prevenção secundária no câncer de boca, é necessária uma padronização de nomenclatura dos critérios de diagnóstico clínico, histopatológico e a análise de evidências em relação às ações clínico-terapêuticas que possam reverter ou interromper os processos que aumentem a chance de transformação maligna oral. Nas últimas décadas, estudos observaram que o avanço do conhecimento sobre a etiopatogênese das lesões orais diminuiu a lista das lesões consideradas com potencial de malignização, ao mesmo tempo em que permitiu a compreensão de outros fatores, tais como aqueles relacionados à imunossupressão
e a gênese do câncer, que é observado, por exemplo, nos pacientes com AIDS ou nos pacientes submetidos a transplantes de medula óssea. E alguns pesquisadores que revisaram o acompanhamento longitudinal de casos de DPM com alterações epiteliais relataram que a transformação maligna é mais provável em pacientes do gênero feminino de maior idade e que não fazem uso de tabaco, por incrível que pareça. Os lugares de maior risco de transformação são o ventre, o bordo lingual, o assoalho da boca e o palato mole, onde os portadores de lesões multifocais teriam maior risco de transformação maligna do que os de lesões únicas, assim como os portadores de lesões não homogêneas. E o perfil de pacientes com transformação maligna a partir de DPM, principalmente as lesões leucoplásicas e eritroleucoplásicas, parecem diferir bastante do perfil epidemiológico descrito para a maior parte dos casos de carcinoma espinocelular em pessoas do gênero masculino e usuários de tabaco. A prevenção secundária do câncer bucal, portanto, traz implicações mais sérias e mais complexas no treinamento de profissionais da saúde, já que acrescenta perfis diferentes ao estereótipo que era esperado do paciente. Num estudo que foi conduzido na Irlanda, os autores descreveram que apenas 6% dos pacientes com carcinoma espinocelular tiveram uma lesão precursora biopsiada, e sugeriram ainda que lesões leucoplásicas raramente surgem antecedendo o carcinoma espinocelular, e que isso poderia se desenvolver em muitos casos sem uma lesão precursora observável. Portanto, as ações de vigilância e de prevenção secundária podem estar mais afeitas ao especialista ou ao profissional com maior treinamento em estomatologia, caracterizando assim como uma ação tecnicamente mais condizente com a atenção de média complexidade. E também tem alguns documentos do Ministério da Saúde que foram desenvolvidos, como por exemplo o Manual de Especialidade em Saúde Bucal, que procura disciplinar e orientar os gestores e dentistas da rede pública de saúde quanto aos danos e práticas de prevenção secundária ao câncer de boca. E na imagem temos algumas formas de prevenir o câncer de boca, como por exemplo, não fumar, evitar o uso de bebidas alcoólicas, ter uma boa alimentação rica em frutas, verduras e legumes, o uso de preservativo e a redução à exposição da luz solar e a vacinação contra HPV, entre diversos outros. E agora eu vou falar sobre as perspectivas futuras. Alguns estudos foram feitos nos países em desenvolvimento, como por exemplo aqui no Brasil. Esses estudos mostraram que a taxa estimada de sobrevida do câncer de boca é de 5 anos em 50 a 60% dos pacientes tratados. Essa taxa de sobrevida baixa está associada ao tipo celular mais agressivo das lesões e ao diagnóstico tardio. Segundo uma pesquisa que foi financiada pelo Tribunal de Contas da União em 2010, cerca de 60% dos casos de câncer de boca são diagnosticados no país já nos estágios 3 e 4. E são nesses estágios que os custos de tratamento costumam ser entre 60% e 80% mais caros que nos estágios 1 e 2, e com possibilidade de cura possivelmente menor. E por fim, encerramos nossa apresentação. Muito obrigado e tenham um bom dia.